Abram as suas Bíblias no livro de Salmos e vamos começar em... vamos ver, quer saber? Precisamos ler 148, Salmo 148. Olha só, vocês já me ouviram dizer isso 1000 vezes, mas eu realmente oro para que nessa manhã vocês entendam que no hebraico antigo não existe uma palavra para coincidência. Então, ouçam bem isso. Jesus disse, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Mas bem-aventurados são vocês que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Do que ele estava falando? Bem, ele era um rabino, ele estava usando expressões judaicas. E o que ele disse é, preste atenção no que está acontecendo, porque não é coincidência. Se você não estiver atento, a bênção de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus podem não te encontrar. Pense em Bartimeu, o cego. Ele não era o único no portão, mas foi o único que recebeu o milagre. Porque ele disse, Jesus, não passes por mim. Agora, igrejas no mundo inteiro, agora ou em outras partes do mundo mais cedo, estão no primeiro culto de 2026. Mas me pergunto quantos realmente percebem a importância deste ano. Os estudiosos judeus estão dizendo que este é um ano especial. Todos os anos, Deus está presente. Mas este ano, a presença de Deus em nossas vidas, se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, neste ano, ela será multiplicada além da medida. Quem aí está pronto para ter olhos para ver e ouvidos para ouvir? Muito bom! Então, para dar início a isso, vamos ler Salmo 148, verso 11. E, sabe, a Tis não sabia o que eu ia ensinar. E no caminho para cá, eu disse para ela começar o culto dizendo algo. E ela disse, eu quero dar uma palavra. Aí eu falei para ela começar orando, e ela disse, eu quero falar sobre louvar a Deus. E eu respondi, é disso que eu estou falando. 49 anos, sabe? E ela virou para mim e disse, depois de 49 anos, a gente pensa igual, faz tudo igual. Qual de nós dois não gosta de brócolis mesmo? E aí, do nada, meu celular começou a falar, qual de nós dois não gosta de brócolis? Aqui está o que encontrei sobre isso, e eu pensei, se o celular escuta, a gente tem que entender, Deus escuta. Amém? Salmo 148, verso 11. Reis da terra e todos os povos, príncipes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Agora deixa eu enfatizar isso. Que eles louvem o quê? O nome. O nome do Senhor. Pois o seu nome é exaltado. A sua glória está acima da terra e dos céus. Ele exalta a força do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, do povo perto dele. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor, cantem ao Senhor um cântico novo. E o louvor e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem os filhos de Sião no seu rei. Louvem o quê? O seu nome. O seu nome. E eu quero que vocês entendam, e eu estou dizendo isso por um motivo. Eu quero que louvem o seu nome com dança. Cantem-lhe louvores, com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e adorna os humildes com salvação. Alegrem-se os santos na glória, cantem de júbilo em seus leitos, estejam nos seus lábios os altos louvores de Deus, e em suas mãos uma espada de 2 gumes. Agora pulem para o 150. Louvem ao Senhor. Louvem a Deus no seu santuário, no firmamento do seu poder. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a excelência da sua grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com a harpa e a flauta. Louvem-no com tamborim e dança.
Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvem ao Senhor. Amém? Agora, repetidas vezes, nessa primeira parte, que eu já preguei antes, mas nos leva aonde eu quero chegar hoje. Diz que tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Já ouvimos isso, mas eu não quero que você apenas ouça e deixe isso passar por você. Eu quero que você se aproprie disso. Neste primeiro culto de 2026, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Agora, a sabedoria judaica antiga nos ensina algo. O primeiro ato que você faz ao nascer é inspirar. Eu perguntei para Tis, eu disse, sabe, quando o bebê nasce, levantam ele pelas pernas e dão um tapinha no bumbum. Eu não sei se ainda fazem isso, mas fazem isso para que o primeiro ato da sua vida como um ser humano vivo seja inspirar. E o seu último ato como ser humano vivo, quando está prestes a voltar para o Senhor, seja expirar. Primeiro ato. E então o último ato. E a antiga sabedoria judaica diz que cada fôlego entre esses dois precisa estar louvando a Deus. Se você trabalha e tem fôlego, você louva a Deus. Se está dançando, louvando a Deus ou qualquer outra coisa, cada fôlego deve louvar ao Deus vivo. A Bíblia diz: Deus habita nos louvores do seu povo. Olha, eu quero que vocês entendam. Quando falamos coisas negativas, o inimigo habita nisso. E ao dizer coisas positivas, Deus habita nelas. Eu sei que o Wanderson deu uma palavra incrível quando eu fiquei doente. E ele trouxe a língua de alguém. Eu não sei de quem era aquela língua. Aquilo foi sensacional. Quem aí queria saber o que tinha na caixa? E o que tem na caixa? É horrível. O pastor Wanderson fez um trabalho espetacular. Mas eu quero que ouçam outra vez. Deus habita nos louvores do seu povo. Se você quer Deus habitando em seu casamento, você deve louvá-lo. Se você quer Deus habitando nas suas finanças, você deve louvá-lo. Se você quer Deus tocando seus filhos, você deve louvá-lo. Se quer Deus tocando seu corpo, você deve louvá-lo. Deus habita, o curador, o provedor, o salvador. Ele habita nos louvores do seu povo. Quando chegaram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. A primeira coisa, e entendam, Jesus era um rabino. A primeira coisa que ele disse foi: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado. Em inglês se diz hallowed. Em hebraico significa Pai nosso no céu. Nós santificamos, tornamos o teu nome santo. Quando reclamamos, não estamos santificando o nome de Deus. Mas quando o louvamos, não só quando tudo vai bem, não só quando tudo está perfeito, mas quando louvamos na tempestade, a tempestade passa. Quando louvamos na escassez, a escassez passa. Quando louvamos na batalha, a vitória é nossa. Precisamos entender que quando louvamos o nome de Deus e santificamos o nome dele, tornamos o nome dele vitorioso. Santificado seja o teu nome. Todo cristão conhece essa oração. Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome. Mas eis a questão: qual é o nome de Deus? Sabe, na nossa Bíblia temos Jeová, temos o Senhor, temos Adonai. Mas no hebraico, nenhum desses nomes está lá. Na Bíblia original, o nome de Deus não é Yahweh, Jeová, não é o Senhor, não é Adonai. Mais de 7.000 vezes na Bíblia, quando Deus fala do seu nome, o nome dele é Yahweh, não Adonai. Chamamos de Senhor ou dizemos Adonai
ou até mesmo Jeová. E o motivo é que ninguém sabe a pronúncia de Yahweh. Veja, dizemos Yahweh porque é tradição, mas no hebraico não existem as nossas vogais. Depois da destruição do segundo templo, o mundo perdeu a capacidade de pronunciar o nome de Deus. No judaísmo, e eu já ensinei isso, eles nunca dizem o nome, mesmo quando eu recebo mensagens de judeus religiosos. Eles dizem Baruch Hashem. Hashem é o nome, Baruch é louvado, sabe? Soubemos que Atis está bem, Baruch Hashem. Ou então dizem que Deus abençoe Atis, e no lugar de Deus, G/D. E o motivo é que depois da destruição do templo, ninguém mais sabia como pronunciar o nome de Deus. Então, em vez de dizer errado, eles decidiram apenas dizer Baruch Hashem, ou louvado o nome. Então, o nome de Deus, Yahweh, sem vogais, é assim. Agora, desculpem pela minha letra, eu escrevo em línguas. O nome de Deus, Yahweh, seria pronunciado assim, mas sem vogais não sabemos pronunciar. Agora eu quero te mostrar algo que é extremamente fascinante entrando neste ano de 2026. Bom, algumas igrejas não costumam ler muita escritura porque tá todo mundo acelerado, mas quem aí quer uma dose de Bíblia para começar o ano bem? Vamos comigo para o livro de Êxodo, capítulo 3. Eu quero te mostrar algo, porque isso é bem fascinante. A palavra, quantos aqui sabem que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva? Sabe o que significa? Significa que quando você lê a palavra de Deus e começa a entendê-la, quando esse entendimento chega, Deus vira a página espiritualmente e te mostra algo a mais. E então ele vira outra página e te mostra ainda mais. É isso que torna tão empolgante estudar e ler a palavra de Deus. Ela é inesgotável, nunca entenderemos tudo. Muita gente na cristandade não quer nada novo. Eles não querem nem saber, sabe? Foi assim que meu bisavô aprendeu e é assim que eu vou aprender. Mas é a verdade que a gente aprende, que a gente assume e que nos liberta. Amém? Então vamos olhar para o nome de Deus. Vamos olhar para o nome de Deus. Êxodo capítulo 3. Vamos começar no verso 13 por causa do tempo. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de seus pais, me enviou a vocês. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Eu vou aos filhos de Israel, que estão presos no Egito, passando por isso. Eles vão me perguntar, qual é o seu nome? E Moisés disse, o que eu vou dizer para eles? Prestem atenção nessa parte, porque muita gente apenas passa direto por isso, sabe? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Então Moisés perguntou a Deus o nome dele. E Deus responde, eu não vou te dizer meu nome agora. Mas Moisés, você precisa entender isto. Eu sou o que sou. Agora, em hebraico, está escrito, Moisés, eu quero que você entenda isso. Qual é o teu nome? Antes de dizer isso, eu quero que você entenda. Eu sou o que sou. E o jeito que está em hebraico é, quer saber meu nome? O que eu fui, o que eu sou e o que eu serei é quem eu sou. O que eu fui, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que isso quer dizer? A antiga sabedoria judaica diz, você não pode me descrever, não pode me explicar. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o dia e a noite. Sou as estrelas e sou a terra. As plantas, o gado, sou o universo. Você não consegue me explicar.
Não há um nome que me defina. Eu sou a própria existência, e eu trago isso em português em vez de hebraico. Eu sou a própria existência da vida. Qual é o teu nome, Moisés? Antes de eu te dizer isso, entenda, não há como me explicar. Como Deus cura um câncer, você não explica. Como Ele salva um dependente químico, você não explica. Como Deus restaura um casamento, você não explica. Como a lua e as estrelas funcionam, você não explica. Como a Terra gira em seu eixo, você não explica. Como isso acontece, não dá para explicar. Eu sou o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei. Eu sou a própria existência de toda a vida. Eu sou a própria existência. Não há como definir. Então, quando estiverem orando este ano, falando com Deus e vier à sua mente, mas como Deus pode fazer isso? Como Deus faz isso? Quando a Escritura vier até você e não acontecer do jeito que você esperava, e a palavra disser, todas as coisas cooperam para o bem, e você pensar como isso pode ser bom, você não pode me explicar, eu estou além da explicação. Foi isso que Deus disse a Jó. Jó, você acha que é tão sábio? Você alimenta os pássaros? Jó, você é tão sábio? Você faz os pássaros do Canadá encontrarem o mesmo ninho no México? Jó, você se acha tão sábio? Você faz a grama crescer e as folhas saírem das árvores, caírem no outono e tudo outra vez. Se acha tão sábio, não pode explicar o que sou. Eu sou a existência de tudo que você precisa. Quando orar, saiba disso. Um homem de mente dividida é instável em tudo que faz. Eu sei, Deus, mas como isso vai acontecer? Você não explica, apenas diga: Deus, eu te louvo. Tu és o curador do meu lar, és o curador do meu casamento, e aquele que não dá para explicar. Vem e habita no meio do seu problema. Ergam as mãos e louvem a Ele. Vamos lá. Vocês estão muito acanhados. Quero ouvir vocês louvarem. É por isso que Deus diz: alegrem-se no Senhor. Quando tudo está a seu favor, alegrem-se no Senhor sempre. Por quê? Porque todas as coisas cooperam juntas. Mas Deus, eu queria muito aquilo. Sim, mas se você se alegrar no Senhor e louvar o nome dEle, o que você queria e o que Ele vai te dar, isso nem se compara com o que Ele está prestes a fazer. É um bom jeito de viver. Estão entendendo? Sim. Ah, mas eu queria isso. Sim, mas eu tenho algo muito melhor. Eu não te dei isso, porque eu tenho algo melhor. Vá se reclamar disso, irá perder aquilo. Agora, se louvar o meu nome, eu vou trazer algo, além de tudo que você pode imaginar. Gente, isso é real. Isso não é só ter fé. É assim que o reino de Deus é. Vocês estão comigo? Olha o que ele diz aqui. Deus, eles vão querer saber teu nome. Antigamente, há muito tempo atrás, o nome dizia o que a pessoa fazia. Se o sobrenome era Ferreira, era um ferreiro. Sobrenome pastor, era pastor. Se era reis, era ligado à realeza. Então, quando Moisés diz isso a Deus, eu vou chegar até eles e dizer: eu encontrei o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essas pessoas estão em escravidão há centenas de anos, passando fome, estão sendo mortas, sendo massacradas. E o Moisés chega: ei, eu encontrei Deus, trago boas notícias. E eles dirão: qual era o nome de Deus? Ele é um Deus mau, como os deuses do mundo, como os deuses do Egito? É um Deus irado como o deles? Qual é o nome dele? Deus, o que eu digo é eles. E Deus disse a Moisés: não dá para explicar. Eu estou além de explicação, mas leia a próxima parte. E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês.
E Deus ainda disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Yahweh, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. Atenção nisso. Este é o meu nome para sempre. E esta é a minha memória para todas as gerações. Moisés disse a Deus, e lembrem-se, Jesus disse: louvem o seu nome. Qual é o nome dele? Não é só Senhor, não é só Adonai, é tudo isso. Mas 7.000 vezes Deus diz: eu vou te dizer o meu nome. Meu nome é Yahweh. E eu quero que o louvem. Digam aos filhos que estão vivendo essa existência terrível, diga a eles: meu nome é Yahweh. E existe uma mensagem secreta nisso. Digam a eles que meu nome é Yahweh. Agora, lembrem-se, nós não sabemos pronunciá-lo. Nós não conseguimos pronunciar hoje, porque não tem vogais no hebraico. Nós como cristãos, colocamos as vogais para que a gente consiga ler e pronunciar. Perdemos essa pronúncia depois da destruição do segundo templo. Então, qual é o nome de Deus? O que significa para nós? Veja. Bom, sem entrar muito fundo nisso, 3 vezes Deus diz a Moisés: diga a eles eu sou. Diga a eles eu sou. Diga a eles eu sou. O que ele está dizendo é: diga a eles, vocês estão na escravidão, eu sou a existência de vocês. Se passa por tortura, sou tua vida. Se passa por isso, sou tua resposta. Como? O faraó é o homem mais poderoso do mundo. Eles não têm nada, nada. Não importa o que você enfrenta, você precisa entender. Eu sou a própria essência da existência e da vida. Louve-me. Louve-me. Deus habita na sua luta. Há 8 anos, a Tis luta contra a palavra com C. Em nenhum momento ela reclamou. 8 anos. Nenhuma vez. E agora os números estão quase onde queremos. Não é coincidência. Nós não louvamos a Deus só quando tudo vai bem. Nós louvamos e damos a Ele todo louvor e glória. Mas o momento mais importante de louvar a Deus é quando parece que nada vai bem. E quando não temos resposta e quando não sabemos o que fazer. Porque quando nós o louvamos, aquele que é a resposta vem e habita no meio das nossas necessidades. Amém? Quem aí lembra dos velhos tempos, quando a gente, especialmente nas quartas à noite, quando tinha culto de testemunho? Quem aí é antigo assim na fé no Senhor? Nas quartas à noite fazíamos cultos de testemunho, certo? E o testemunho era: quero testemunhar que o diabo. Pois eu estou aqui graças ao amor de Deus. Sabe, era o tempo todo o diabo. E é desse jeito que a maioria aqui vive. Eu quero ajudar vocês. A maioria aqui vive assim. Deus não habita na reclamação do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo. Amém? Olha, eu digo isso por um motivo. Eu sei que muitos já ouviram, mas o final vale a pena ouvir de novo e de novo. E eu convivo com gente há tempo demais para achar que na minha igreja só teria gente que fala e pensa de forma positiva. E são todos positivos, menos aquela uma pessoa. A morte e a vida estão no poder da língua. Na sua língua. Na sua língua. Amor, eu acho que não vai dar certo. Uma das melhores escrituras que eu posso te dar é: Deus diz, assim como eu vivo, o que você falou aos meus ouvidos, assim eu farei com você. Quem acredita que a bênção de Deus é para todos? Certo? Então os espias foram enviados. Isso já é outro ensino, mas eles nunca deveriam
Deus deixou que enviassem os espias só por causa da reclamação. Deus disse, eu estou dando a terra. Se Deus disse, então todo homem é mentiroso. Eles estavam, mas eu não sei. Então Deus disse, tá bom, vamos lá ver. Sabe, é por isso que essa tal teologia da substituição que o Tucker Carlson, a Candace Owens e outros pastores por aí ensinam, é balela. Israel nunca existiu. Eles, sabe, eles ficaram 40 anos no deserto, mas viram a terra prometida. Vocês lembram? Olharam na outra margem do Jordão e viram. Alguns deles entraram e trouxeram cachos de uvas do tamanho de melancias, certo? Mas o que aconteceu? Eles voltaram e aí, em vez de dizer, Deus falou, eles são grandes, mas o meu Deus. Eles olhavam para o tamanho do problema e não para o tamanho de Deus. Olha, não é só uma mensagem de fé, eu estou te dizendo, é assim que você precisa viver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E qual é o seu propósito? Dar louvor a Deus, dar glória a Deus. Todas as coisas cooperam juntas para o bem. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.